Buenos dias, hermanos. Gusto juntar-me a vocês nesta manhã de adoração, né? Eu sempre penso que a qualidade de nossa semana depende da qualidade de nossa adoração. Se estivermos involucrados em adoração, certamente nossa semana será bendita, será uma bendição. Se não estivermos comprometidos, involucrados em adoração, eu não me atrevo a partir para uma nova semana sem a adoração ao Deus Todo-Poderoso. Então, que de fato a nossa adoração possa trazer frutos benditos para a nossa semana. Amém? Quero compartilhar com os irmãos nessa manhã um texto da Escritura do Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Mateus, capítulo de número 4, dos versos 1 até 11. Mateus 4, Mateo 4, a 11. del 1 al 11. Como eu tenho sempre feito, lerei o texto no meu espanhol portunhol, né? Por favor, me ajude nas minhas necessidades. Tentação de Jesus. Luego, el Espírito levou a Jesus ao deserto para ser tentado por el diablo. Depois de ayunar 40 dias e 40 noites, tuvo hambre. El tentador se acercou e lhe propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertam em pão. Jesus respondeu: escrito está, no solo de pão vive el hombre, sino de toda palavra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a Ciudad Santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito estás, ordenará que sus ángeles te protejam e ellos te sustendrão em sus manos, para que não tropieces com pedra alguna. Também está escrito: não pongas a prueba al Senhor tu Dios, contestou Jesus. De novo, el diablo lo llevó a una montaña muy alta. Ali le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor, y le dijo: todo esto te daré si te prostras y me adoras. Vete, Satanás, dijo Jesús, porque escrito está: adora al Senhor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó e ángeles acudiram a servir-lhe. Vamos nós outros orar mais uma vez ao Senhor.
Gracias, Senhor, por tua palavra. Gracias porque este livro não é um livro comum. É o livro de Deus. Ele tem a palavra de Deus para nós outros. Palavras de salvação. É com esta expectativa que nos acercamos de tua palavra nesta manhã, pedindo a graça do Senhor a nós outros, a mim, como predicador da palavra do Senhor, a meus irmãos como servos do Senhor, todos nós, Senhor, nós outros todos necessitamos de que o Espírito do Senhor que inspirou estas palavras ilumine nossas mentes e corações nesta manhã. Somos servos teus, que a bendição do Senhor repouse sobre nós outros. Em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, estamos diante de um texto muito misterioso das Sagradas Escrituras. Hermanos, estamos delante de un texto muy misterioso de las Sagradas Escrituras. É um texto desafiador, Es un texto desafiador, porque pensamos, porque pensamos, como Jesus poderia ser tentado? ¿cómo es que Jesús podría ser tentado? A Escritura nos diz de forma muito categórica que ele era sem pecado. La Escritura nos dice de forma categórica que Jesús no tenía pecado. Nos diz que ele era perfeito. Nos dice que Él era perfecto. Como Jesus poderia então ser tentado? Entonces, ¿cómo Jesús podría ser tentado? Nós outros sabemos muito bem como é ser tentado. Nosotros sabemos muy bien cómo es ser tentados. Aliás, a tentação é parte permanente de nossas vidas, de nossas histórias, desde a queda. Porque el pecado es una parte permanente de nuestra vida y de nuestra historia desde la caída. Quando miramos Romanos capítulo 7, Cuando miramos entonces Romanos capítulo 7, as palavras de Paulo são as nossas palavras. las palabras de Pablo son nuestras palabras. Vivemos em permanente conflito. Nosotros vivimos en permanente conflicto. E esse conflito se dá por conta de nossos desejos dúbios. Y esos conflictos se dan por causa de nuestros deseos propios. Mas Jesus não tinha nada disso. Sin embargo, Jesús no tenía nada de esto. Portanto, como o diabo poderia tentar alguém assim como Jesus? Entonces, ¿cómo el diablo podría tentar a alguien así como Jesús? Sinceramente, eu não compreendo todas as coisas das Escrituras. Y sinceramente yo no entiendo todas las cosas de las Escrituras. Por isso esse texto é texto muito misterioso. Por eso que este texto es un texto muy misterioso. Mas a Bíblia diz Sin embargo, la Biblia dice que nosso Salvador foi tentado em todas as coisas. que nuestro Salvador fue tentado en todas las cosas. Portanto, ao mirarmos esse texto das Escrituras, Por lo tanto, cuando miramos este texto de las Escrituras, eu penso que existem duas razões principais para que ele esteja acá para nós outros. yo pienso que hay dos cosas por las cuales este texto está acá para nosotros. Primeiro, por caráter cristológico, Primero, por un carácter cristológico, porque a Escritura nos diz que Jesus é o nosso Salvador. porque la Escritura nos dice que Jesús es nuestro Salvador. E para que ele seja o nosso Salvador, Y para que Él sea nuestro Salvador, a Escritura
coloca ele em base de comparação com dois outros personagens bíblicos. Entonces la Biblia lo coloca a él en comparación con otros dos personajes bíblicos, Adão e Adán Israel. e Israel. Pense que como o texto da tentação de Jesus o coloca como novo Adão. Entonces pensemos en cómo este texto de la tentación de Jesús lo coloca como un nuevo Adán. Jesus passou pelas tentações como o nosso primeiro padre Adão passou. Entonces Jesús pasa por estas tentaciones de la misma forma en que nuestro primer padre Adán pasó por estas tentaciones, Com uma diferença. con una diferencia. Ele venceu, ele foi bem sucedido. Él sí venció, él lo logró. Em território e cenário muito terrível. En un territorio y un escenario muy terrible. Porque quando nos recordamos de Adão, ele foi tentado aonde mesmo? Onde o diabo encontrou Adão? No jardim, no paraíso. Entonces, cuando recordamos en dónde nuestro padre Adán fue tentado, ¿cierto? Sabemos que fue en el Edén, en el paraíso. Me parece ser cenário muito mais agradável Ese parece ser un escenario mucho más agradable do que este que a Escritura nos diz que é o cenário da tentação de Jesus. que el escenario que la Biblia nos dice que es el escenario de la tentación de Cristo. Ele foi bem sucedido no deserto, não no paraíso. Él lo logró en el desierto, no en el paraíso. Mas Jesus também é comparado aqui a novo Israel. Pero Jesús también es comparado acá con el nuevo Israel. É por isso que a Escritura nos diz que ele passou 40 dias e 40 noites no deserto. Por eso es que la Biblia nos dice que Jesús pasó 40 días y 40 noches en el desierto. Isto lembra alguma coisa a vocês? ¿Esto les recuerda alguna cosa a ustedes? Israel passou 40 anos no deserto, debaixo de severas provas e fracassou. Israel pasó durante 40 años debajo de pruebas diversas y duras y ellos fracasaron. Portanto, Jesus é novo Israel, Por lo tanto, Jesús es un nuevo Israel, aquele que é vitorioso em suas provas. es aquel que es victorioso en sus pruebas. E isso é muito, mas muito importante para entendermos o caráter de nossa salvação. Y esto es muy, pero muy importante para entender el carácter de nuestra salvación. Mateus nos apresenta Jesus como o rei legítimo, como o cumprimento das promessas de Deus. Mateo nos presenta a Jesús como el rey legítimo, el que cumple las promesas de Dios. E se vocês mirarem o capítulo 3, versos 16 e 17, Y si miramos entonces el texto en el versículo 3 y 17. não, capítulo 3, versos 16 e Capítulo 17. 3, versículos 16 y 17. Nos fala sobre o batismo de Jesus. Nos habla acerca del bautismo de Jesús. Que Jesus foi cheio com o Espírito de Deus. Que Jesús fue lleno del Espíritu de Dios. E houve uma voz que dos cielos ecoaram. Y hubo una voz en el cielo que decía: Este es o meu Hijo amado, Este es mi Hijo amado, em quem eu, Deus diz, tenho todo o meu prazer. E a mim me agrada sua vida. en quien yo me complazco. Él es quien me agrada. Toda su vida me agrada. Então, o batismo de Jesus é sua capacitação Entonces, el bautizo de Jesús es su capacitación para a missão que recebe do seu Padre, para esta misión que recibe de su Padre, para salvar os pecadores. que es salvar a los pecadores.
Mas como nós podemos confiar, podemos saber que este Hijo amado de Deus está preparado, está habilitado para ser nuestro Salvador? Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos saber que este Hijo amado de Dios está preparado y capacitado para ser nuestro Salvador? A Escritura nos diz que o Espírito de Deus conduz Jesus para ser provado. Entonces la Escritura nos dice que el Espíritu de Dios es quien conduce a Cristo para ser tentado. Não tentado. Probado. Essa é uma diferença muito significativa. Sí, esa es una Porque diferencia significativa. O Perdón. termo grego é o mesmo. Tentação e provação são uma e a mesma palavra em grego. Tentación y prueba es la misma palabra en el término griego, Mas o propósito é distinto, diferente. pero el propósito es distinto, es diferente. É por isso que esse texto é tão misterioso para nós outros, porque a Bíblia diz que Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém ao mal. Porque la Biblia misma nos dice que Dios no puede ser tentado y Él mismo no tienta el mal. Jesus ou Deus nunca leva nenhum dos seus filhos e seus servos para a tentação. Dios no lleva a ninguno de sus hijos o siervos hacia la tentación, Mas Ele nos conduz ao quê? A pruebas. pero Él sí nos conduce hacia las pruebas. Quem tenta é o diabo. Quien nos tienta es el diablo. É por isso que mesmo evento pode ser de duas perspectivas distintas, uma tentação e uma prova. Por eso que el mismo texto puede ser de dos perspectivas distintas, una tentación y una prueba. O diabo quer que Jesus falhe em sua missão, Entonces el diablo quiere que Jesús falle en su misión, mas Deus deseja que Jesus seja comprovadamente reconhecido como nosso Salvador. pero Jesús quiere que sea realmente reconocido como nuestro Salvador. É por isso que a tentação de Jesus é distinta das nossas tentações. Por eso que las tentaciones de Cristo es distinta a nuestras tentaciones. Nós não somos salvadores. Nosotros no somos salvadores. Nós não somos aqueles que foram enviados por Deus para a salvação dos homens. Nosotros no somos los que fuimos enviados por Dios para la salvación de los hombres. Jesus foi. Jesús sí fue. E Ele é Salvador confiável. Y Él es un Salvador confiable. E a prova está aqui, nesse texto que nós lemos. Y la prueba está aquí en el texto que acabamos de leer. Esse é o caráter cristológico da tentação de Cristo. Este es el carácter cristológico de la tentación de Cristo. Mas nós outros poderíamos dizer que existe caráter pedagógico da tentação de Jesus. Pero también podríamos decir que existe un carácter pedagógico en la tentación de Cristo. Existe aspecto de suas tentações que nos tocam particularmente. Hay aspectos de su tentación que nos tocan de forma particular. Nós lemos há pouco em Hebreus capítulo 4, foi 4 que lemos, e no capítulo 2 anterior nos diz que Jesus foi provado, tentado em todas as coisas, e por isso Ele pode socorrer aos que são provados e tentados. Entonces acabamos de leer en Hebreos y ahora también que Cristo fue tentado en todas las cosas y es por eso que Él entonces puede ayudarnos y socorrernos en las tentaciones. A tentação de Jesus traz esperança para nós outros. Entonces la tentación de Cristo trae esperanza para nosotros. É por isso que precisamos mirar pedagogicamente a tentação de Jesus. Por eso que necesitamos mirar de forma pedagógica la tentación de Cristo. E ver, a princípio, o cenário desta tentação. Y ver desde el comienzo el escenario de esta tentación. E
nós percebemos imediatamente que a tentação se dá depois do batismo. Y entonces nos damos cuenta inmediatamente de que la tentación se produce inmediatamente después del bautismo. No batismo, nós ouvimos uma voz dos céus que dizia: "Este é o meu filho amado, aquele que me agrada." En el bautismo nosotros escuchamos una voz que decía, este es mi hijo amado, el que me agrada. E o texto diz que imediatamente Jesus, depois de ouvir essa frase, é enviado, é conduzido ao deserto. Y el texto nos dice que inmediatamente después de esto, Cristo es enviado, conducido hacia el desierto. E mirem Marcos capítulo 2, depois, por favor, e verão que Mateus aqui é mais suave, porque ele diz que o Espírito conduz, mas Marcos, que é o primeiro evangelho escrito, diz que o Espírito impulsou Jesus ao deserto. Entonces, luego si pueden ver Marcos capítulo 2, vamos a ver otro relato acerca de la tentación de Cristo. Y Mateo es un poco más suave al decir que Cristo fue enviado hacia el desierto, pero Marcos dice que el Espíritu lo expulsó, lo envió con fuerza. Impulsou, que é o mesmo termo para expulsão de demônios. Esta expulsión es el mismo término que se usa para expulsar demonios. Então, percebam que o deserto que segue ao batismo faz parte do plano e do propósito de Deus para a vida de seu filho. Entonces, debemos darnos cuenta de que el desierto que continúa luego del bautismo está dentro de los planes de Dios para sus hijos. Semana passada nós mencionamos aqui o breve catecismo de Westminster, que nos diz na sua pergunta número 1, qual é o fim principal, qual é a finalidade principal do homem, do homem? Se lembram? La semana pasada hablamos acá brevemente acerca del catecismo de Westminster. Hicimos mención a la primera pregunta del catecismo que dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? O fim principal do homem, a finalidade mais importante é adorar a Deus e agradar a Deus. Y el fin principal del hombre es agradar a Dios y gozar de Él para siempre. E adorar nesse a Deus. sentido. Percebam que a frase que se diz acerca de Jesus, né, ainda que seja única, porque Ele é o Filho unigênito de Deus, se aplica a nós outros. Nós somos filhos ou hijos amados de Deus, que somos chamados a agradar su nome. Entonces, percibamos de que esta palabra de adorar lo que nos llama es realmente a gozar de Dios, ¿cierto? Porque nosotros somos hijos amados de Él. Que desejamos agradar a Deus. Que deseamos agradar a Dios. Alguém já disse que essa é a frase mais significativa da história de fé. Alguien dijo ya que esta es la frase más significativa dentro de la fe cristiana. Nosso objetivo da caminhada cristiana Este es el objetivo de nuestro caminar cristiano. é ouvir, escutar no final da nossa jornada as palavras do Senhor que diz: filho amado, né? Entra no gozo de tu Senhor. Fosse fiel, venha para experimentar tudo que foi preparado antes da fundação do mundo para os hijos de Deus. Nosotros anhelamos entonces, ¿cierto?, escuchar estas palabras de parte de Dios que dice, hijo, has sido fiel, ven y gózate en mi presencia. Percebam então, queridos, que o deserto não é um acidente. Entonces, percibamos que el desierto no es un accidente. Ele é parte do bueno propósito de Deus
para a vida de seus hijos. Él es parte del buen propósito de Dios para la vida de sus hijos. E é curioso como muitas vezes, como pastor, eu escuto irmãos que dizem assim, pastor, o que se passa? Y es curioso que él como pastor muchas veces escucha a los hermanos que le dicen, pero pastor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con mi vida? Sou crente, Soy creyente, eu oro, yo oro, eu vou à igreja, yo voy a la iglesia, eu leio a Bíblia. yo leo la Biblia. Por que tantas pruebas? Entonces, ¿por qué tantas pruebas? Por que tantas lutas? ¿Por qué tengo tantas luchas? Eu é que não compreendo, né? Porque nós outros pensamos que crer no Evangelho é como se uma porta do céu se abrisse e nós entrássemos para um cielo de ar condicionado, aqui se diz aire né? Nós pensamos que é uma refrigeração imediata, né? Eu vou seguir pelo mundo sempre refrigerado, né? Sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma aflição, sem nenhum problema. Entonces, él dice que no entiende, porque generalmente los cristianos pensamos de que entrar al cristianismo es entrar a una sala de aire acondicionado sin ningún problema, ¿cierto? Se abren las puertas del cielo y estamos completamente tranquilos. Esse não é o Evangelho, porque o Evangelho propõe um padrão a nós outros. É a glória da redenção que se segue a um caminho de provação. Entonces, ese no es el esquema del cristianismo. Lo que nos dice la Biblia es que efectivamente tenemos la redención, pero que está después de un camino de pruebas. Quanto tempo dura esse caminho? ¿Y cuánto tiempo dura ese camino? Quanto tempo mesmo? Toda a vida. Toda la vida. Pensem, o cielo não é apenas um lugar que está preparado para nós outros. O cielo é um princípio que toma conta dos nossos corações e das nossas mentes enquanto nós estamos no deserto da vida. Entonces consideremos de que el cielo no es solamente un lugar que está preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo, sino que es una idea completa de el vivir un camino de pruebas. Eu nunca escutei ninguém dizendo assim, olha pastor, quando morir eu quero ir ao inferno. Yo nunca escuché a alguien que diga, pastor, yo cuando muera quiero ir al infierno. Todos querem o cielo. Todos quieren el cielo. No entanto, nem todos estão preparados para el cielo. Sin embargo, no todos estamos preparados para el cielo. E o Filho de Deus, o Hijo de Deus, nos ensina isso, né? Que ser agradável a Deus, ser alguém que traz prazer ao coração de Deus, implica em sermos conduzidos por sendas, por caminhos que nos façam agradáveis a Deus. Entonces el Hijo de Dios nos enseña esto, que ser agradables a Dios implica un camino de pruebas, de dificultades para poder llegar a ser agradables realmente a Deus. E neste ambiente, né, há um personagem, obviamente, que é, né, apresentado por Mateus com seus 3 nomes principais. É curioso no texto, mas Mateus apresenta, né, tentador, diabo e Satanás. Os 3 nomes principais daquele que é reconhecidamente o inimigo do povo de Deus. Entonces, percibamos que en el texto Mateo nombra a un personaje con sus 3 nombres principales: el tentador, el diablo y Satanás. E não estão aqui por acaso. Y no los pone a propósito, o sea, los pone a propósito.
Porque é necessário que nós entendamos que neste cenário do deserto da vida, Porque es necesario que entendamos que en este desierto de la vida, compreendamos que este personagem, ele se apresentará como um tentador que fará propostas muito interessantes. porque es necesario que también entendamos de que este personaje en la vida se presentará como un tentador, una persona que nos va a presentar ideas bastante interesantes, Que se converterá no diabo, que será o nosso acusador, que se convertirá en el diablo, es decir, nuestro acusador, que vai, né, quando nós sucumbimos às tentações, falar aos nossos ouvidos. Queres agradar a Deus, mas eu sei quem tu és. que será aquel que va a estar hablando a nuestro oído cada vez que nosotros caigamos y va a decir, yo sé que tú quieres agradar a Dios, pero yo sé quién eres, Eu sei o que fazes. yo sé lo que haces. E ele então permanecerá durante todo o nosso tempo de vida como um adversário. Y entonces Él, durante todo el tiempo de nuestra vida, permanecerá como nuestro adversario. Porque as tentações de Jesus, né, elas não se limitaram apenas a essas 3 que nós temos aqui no texto. Porque las tentaciones de Jesús no se limitaron apenas a estas 3 que vemos acá en el texto. Os outros evangelistas nos dizem que durante 40 dias e 40 noites Jesus foi tentado ininterruptamente. Los otros evangelistas nos dicen que durante 40 días y 40 noches Cristo fue tentado sin interrupciones. E depois que Jesus venceu a tentação, o diabo não se foi da vida de Jesus. Y después que Jesús vence estas tentaciones, el diablo no se va de la vida de Jesús. Acontece um fenômeno que nunca antes se havia escutado nas Escrituras, que é o possessão demoníaca, o endemoniamento. Sucede un evento que nunca antes había sido escuchado en las Escrituras, y es la posesión demoníaca. Percebam que depois que Jesus começa a sua missão, ele está sempre se encontrando com pessoas endemoniadas, pessoas, né, que estão sobre pleno controle do diabo sobre suas vidas. Entonces, recordemos que después de cuando Cristo comienza su ministerio, Él está constantemente encontrándose con personas endemoniadas. Mas nós outros pensamos que a ação diabólica, a ação demoníaca se dá nesses termos, né, da possessão. Não é fato. Pero nosotros pensamos de que esta posesión demoníaca se da en estos términos de la posesión, del endemoniado, probablemente, ¿sí? Existe um teólogo alemão muito interessante chamado Helmut Tillich, né, que era, né, um grande predicador do evangelho do seu tempo durante a Segunda Guerra Mundial. E ele conta que era professor de seminário e seus alunos, né, seus discípulos, faziam trabalhos comunitários em um campo de refugiado alemão durante a Segunda Guerra. Entonces un teólogo llamado Helmut Tillich. Nos cuenta acerca de una historia de sus alumnos que hacían trabajos voluntarios en los campos de refugiados en Alemania. E generalmente esses trabalhos com os ninhos, né, terminavam com um teatro de marionetes. Y generalmente estos trabajos con los niños terminaban en un trabajo con marionetas. Esses alunos encenavam, né, as histórias do Evangelho. Entonces estos alumnos les enseñaban a los niños las historias del Evangelio. E o Dr. Tillich algumas vezes acompanhava seus alunos.
Y el doctor a veces acompañaba a sus alumnos. E lhe gostava muito representar o diabo nessas peças teatrais. Y a él le gustaba mucho representar al diablo en estas piezas teatrales. E ele disse que ele incorporava o papel, né? Y él dice que, Incorporava, que se que él apossava do papel. sí, que él se apropiaba del personaje. Mudava-lhe a voz Él cambiaba su voz e chegava para os ninhos e dizia assim: olha, y él llegaba donde los niños y decía, oye, eu tenho uma proposta para você. te tengo una propuesta. Dizia assim: todas as vezes que não lhe gustar alguém, mostre-lhe a língua. Y él decía así, cuando alguien no te caiga bien, muéstrale la lengua. Tenho uma outra proposta para você. Y tengo otra propuesta para ti. À noite, En la quando noche- for dormir, não lave os pés. En la noche cuando vayas a dormir, no te laves los pies. E aí ele diz que na sua imaginação, Y ahí él nos dice que en su imaginación, ele pensava que os ninhos achariam muito interessantes as suas propostas, as suas tentações. él pensaba que los niños encontrarían bastante interesantes sus propuestas. E o que aconteceu foi o contrário. Y lo que pasó fue lo contrario. Os ninhos pararam de mostrar a língua para as pessoas no acampamento Los niños dejaron de mostrarle la lengua a las personas en el campamento. e passaram a lavar os pés à noite na hora de dormir. Y ahora se lavaban los pies en la noche antes de dormir. E as pessoas falam assim: mas que diabo bueno, né? Esse diabo nos ajudou. Entonces las personas pensaron, ¿qué diablo más bueno? E ele pensou, falou assim: se eu fosse o diabo da Bíblia, Adão nunca teria caído. Entonces él pensaba así, si yo hubiese sido el diablo de la Biblia, Adán nunca hubiera caído. Porque faria o contrário do que eu ensinar. Porque haría lo contrario que lo que yo le dije. Mas ele chegou à conclusão dizendo o seguinte: Pero él llegó a la conclusión diciendo lo siguiente, que as tentações do nosso inimigo são muito mais refinadas do que nós conseguimos pensar. que las tentaciones de nuestro enemigo son mucho más refinadas de lo que nosotros logramos pensar. O tentador não se apresenta com uma roupa roja, com tridente, com definitivamente não é esta sua aparência de tentação em nossas vidas. Sí, el tentador no se presentará a nosotros como aquel diablo rojo con su tridente. Probablemente no es esa la imagen del diablo en nuestra vida. E se nós outros desejamos agradar a Deus e viver de forma agradável ao seu nome, nós precisamos ficar atento aos esquemas, às trampas que esse tentador que se converte em acusador e que permanece como constante adversário põe em nossos caminhos. Entonces nosotros, si realmente queremos agradar a Dios, debemos estar atentos a las artimañas de este tentador, acusador que se transforma en el enemigo de por vida de nosotros. Eu penso que o resumo das tentações que Jesus enfrentou podem ser apresentadas a nós outros como uma proposta de tomarmos atajos. Yo pienso que, en resumen, las tres tentaciones que vemos en el texto las podemos reunir en una única palabra, que es tomar atajos. Tomar atajos aos planos e propósitos de Deus para nós outros. Es decir, tomar atajos para los planes y propósitos de Dios para nosotros. Mirem a primeira tentação, Miremos entonces la primera tentación, versos 3 e 4. versículos 3 y 4. A Escritura nos diz que o diabo se apresenta a Jesus e disse que ele foi no momento mais crítico da experiência de Jesus no deserto. La Biblia nos dice que
El tentador se presenta a Jesús en el momento más crítico de su experiencia en el desierto, quando ele teve fome. cuando él estaba con hambre. E ele então chega e diz: Y entonces él llega y le dice, Se és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. si eres hijo de Dios, entonces transforma estas piedras en panes. O diabo não está duvidando da filiação eterna, divina de Jesus. El diablo no está dudando de La la filiación. filiación, sí, la relación eterna de Jesús con Dios, Ao contrário, ele está afirmando. sino que por el contrario, él la está afirmando. Porque ele está dizendo assim: um filho de Deus, um hijo amado de Deus com fome? Porque él está ¿Cómo? diciendo así, un hijo amado de Dios está con hambre. ¿Cómo es eso? Que coisa estranha é esta? ¿Qué cosa más extraña es eso? Viver para agradar a Deus, viver conforme o plano e o propósito de Deus, mas passar fome. Vivir para el propósito de Dios, vivir para los planes de Dios, pero pasando hambre. A tentação é colocar a confiança no cuidado de Deus sobre nossas vidas em suspeita. La tentación entonces es colocar de forma sospechosa el cuidado de Dios sobre nuestras vidas. Ele diz a Jesus: use os seus poderes, use o que você tem para resolver os seus problemas, independentemente da vontade de Deus. Él le dice entonces a Jesús, use sus poderes, use los recursos, independiente de la voluntad de Dios para resolver tus problemas. Nós outros não temos o poder que Jesus tinha de transformar pedras em pães. Ele tinha, nós não temos. Nosotros no tenemos el poder de Jesús para transformar las piedras en panes, pero Él sí lo tenía. Mas a tentação que nos acerca é a tentação de tomar as coisas em nossas próprias mãos. Pero la tentación que nos acerca a la tentación de Cristo es querer tomar las cosas con nuestras propias manos. É a tentação de tomar as coisas, tomar aquilo que nós julgamos ser nossas necessidades e resolvê-las por nós mesmos. Entonces la tentación es querer tomar estas necesidades y querer resolverlas por nosotros mismos. Somos tentados por uma solução rápida. Somos tentados con obtener soluciones rápidas. Somos tentados a confundir os nossos desejos com necessidades legítimas. Somos tentados a confundir nuestros deseos con necesidades legítimas. Porque Jesus teve fome, era uma necessidade. E Porque quantas- Jesús efectivamente tenía hambre. Era realmente una necesidad. Então, nós somos constantemente tentados no mundo em que vivemos, né, a satisfazer os nossos desejos, aquilo que nós pensamos que necessitamos, né, de forma imediata. Entonces nosotros somos tentados constantemente a satisfacer nuestros deseos pensando que son necesidades y las queremos resolver de forma inmediata. Mas o verdadeiro chamado da adoração não é para satisfazer os nossos desejos, mas é para seguir confiando em Deus durante todo o tempo que o Senhor tem para nós outros. Pero nuestro verdadero llamado no es a satisfacer nuestros deseos, sino en Seguir, persistir, seguindo, né, Se- confiando no seguir, cuidado de Deus. seguir confiando en los propósitos de Dios. Nós oramos e dizemos: Senhor, eu quero, e quero não para hoje, eu quero para ontem. Nosotros oramos, Señor, yo lo quiero, y no lo quiero para hoy, lo quiero para ayer. Quero para ontem, porque eu necessito. Lo quiero para ayer porque lo necesito. E quando nós miramos, essas necessidades são mais
desejos do que necessidades legítimas. Pero cuando miramos realmente esas necesidades, podemos ver que son más deseos que necesidades legítimas. Então, é atarro. Entonces, esto es un atajo. Quando nós escolhemos caminho fácil para sair das dificuldades. Cuando nosotros escogemos el camino fácil para salir de nuestras dificultades. Uma solução fácil para evitar os nossos problemas. Una solución fácil para evitar nuestros problemas. Jesus disse ao diabo: nem só de pão viverá o homem. Jesús le dice al diablo, no solo de pan vivirá el hombre. Existe algo muito maior, mais grande, que sustenta as nossas vidas, né? Que não são as nossas necessidades, mas é o cuidado de Deus, é o poder de Deus sobre nós outros. Hay algo mucho mayor que es lo que sustenta nuestras vidas, y eso es el cuidado de Dios sobre nosotros. Jesus teve fome, mas ele preferiu esperar pelo cuidado e pela provisão de Deus. Jesús tenía hambre, pero él prefirió esperar el cuidado y la provisión de Dios. E a minha pergunta é: como nós lidamos com aquilo que nós julgamos serem nossas necessidades à luz do cuidado de Deus? Entonces mi pregunta es, ¿cómo es que nosotros lidiamos con esto que son cubrir nuestras necesidades y esperar en Dios? Segunda tentação, Segunda tentación, nos versos 5 a 7. versos 5 al 7. O diabo se apresenta a Jesus e diz: uma vez que tu confias tanto em Deus, uma vez que tu és o filho amado, o filho amado de Deus, por que não provas que Deus é de fato esse Pai bondoso que Ele diz que é? Entonces le dice, si tú realmente confías tanto en Dios, entonces ¿por qué no pruebas que de hecho eres el Hijo de Dios? Há uma inversão da prova. Entonces él invierte la prueba. Jesus foi levado ao deserto para ser provado. Jesús fue llevado al desierto para ser probado. Agora o diabo tira Jesus daquele momento e o leva ao pináculo do templo e diz assim: é hora de provar o nosso Pai. Entonces el diablo toma a Jesús y lo lleva a aquel lugar alto y entonces le dice, es hora de probar realmente quién es tu Padre. É como se ele dissesse: olha, antes de você embarcar nessa missão de Salvador, antes de você caminhar em direção à cruz, pense, será que vale a pena? Entonces lo que él hace es decirle, bueno, antes de que te embarques en esta misión de salvar al mundo, ser el Salvador, ¿cierto? Pensemos primero si es que realmente vale la pena. Será que Deus é esse Deus bueno como ele diz que é? ¿Será que realmente ese Dios es tan bueno como dice que es? Porque o diabo diz assim, existe texto das Escrituras que diz que Deus promete proteger a todos os homens em seus caminhos. Porque el diablo le dice así, hay un texto dentro de la Escritura que promete que Dios cuidará a sus hijos en todos sus caminos. Então, se há essa promessa, vamos testar essa promessa de forma sobrenatural para que você seja Messias confiável. Entonces, si existe esta promesa, vamos entonces a probar esta promesa de forma sobrenatural para saber realmente si eres un Salvador confiable. Lembre-se, o diabo conhece a Bíblia melhor que você ou que eu conhecemos. Recordemos entonces que el diablo conoce la Biblia mejor que usted o que yo, que podemos llegar a conocer. És o maior teólogo que já existiu em todo o universo. Es el mayor teólogo de los que ya existió en el universo. Como ele é capaz de torcer as Escrituras? Y fijémonos cómo él es capaz de Torcer, de cambiar las Escrituras. Porque a promessa de Deus não é que ele protegeria os seus filhos em todos os seus caminhos, mas a promessa de Deus é proteger os justos em todos os seus caminhos justos.
Porque la promesa de Dios no es que Él cuidará a sus hijos de todos sus caminos, sino que es que cuidará a los justos en sus caminos justos. Os caminhos que o próprio Deus elegeu para a vida do seu povo. Los caminos que el propio Dios eligió para caminar en ellos. E nestes caminhos, o Senhor espera uma obediência incondicional. Y en esos caminos, entonces, el Señor también espera una obediencia incondicional. Nós não precisamos ver para crer. Nosotros no necesitamos ver para creer. Basta apenas obedecer e seguir no caminho justo. Basta solamente obedecer y seguir el camino justo. Mas eu penso, irmãos, que esta tentação nos toca. Pero yo pienso, hermanos míos, que esta tentación nos toca Quando nós outros nos acercamos de Deus, e por isso que a tentação acontece no templo, no lugar máximo da comunhão com Deus. me perdí. A tentação não é no deserto. Nós não sabemos como, mas o diabo leva Jesus ao templo. Se foi uma visão, se foi um teletransporte, Mateus não está preocupado com isso. Ele está dizendo que não é no deserto, é no templo. Sí, bueno, la tentación, no nos vamos a preocupar si Jesús fue teletransportado o cómo llegó Se teve uma visão. hasta arriba del templo, si era una visión, ¿ya? Lo que nos vamos a preocupar de que la tentación se produce en el templo. Porque é o lugar da comunhão, é o lugar do relacionamento. Que es el lugar de la comunión, el lugar donde nos relacionamos con Dios. É o lugar que nós pensamos que a nossa vida com Deus precisa ser testada. Es el lugar donde nosotros podemos pensar de que nuestra vida con Dios puede ser testeada. E nós invertemos essa ordem, né, de sermos provados para colocar Deus à prova. Y entonces nosotros invertimos este orden de ser probados para colocar a Dios, para probar a Dios. E quando fazemos isso, nós estamos brincando ou zombando da providência de Deus. Entonces cuando nosotros hacemos esto, lo que estamos haciendo no es saltándonos la providencia de Dios. Porque Deus promete cuidar de nós outros. Porque Dios promete cuidarnos. Mas Ele não nos dá permissão de dizer a Ele, né, como Ele vai agir de forma providente em nossas vidas. Pero Él no nos permite a nosotros decir que nosotros digamos cómo Él debe cuidarnos. Por isso, és uma tentação a Deus ou a sua providência. Por eso que esto es una tentación hacia Dios o a su providencia. Quando nós colocamos as coisas nesses termos, né, deixamos a nossa parte de lado e nos atrevemos a dirigir ou manejar Deus. Entonces es así cuando pasa que nosotros cambiamos entonces el orden y dejamos de que Él nos pruebe y nosotros comenzamos a dirigir cómo Dios debería probarnos. Aí nós nos acercamos de Deus e dizemos assim: Senhor, Tu és Deus tão bueno, Deus tão misericordioso, tão cheio de graça. Y ahí nos acercamos entonces a Dios y comenzamos a decir así: Tú eres un Dios tan bueno, tan misericordioso, tan lleno de gracia. E eu venho pedir por minha saúde, Senhor. Y yo vengo a pedirte por mi salud entonces, Señor. Para que o Senhor me torne sano. Para que el Señor me pueda sanar. Mas negligenciamos todos os cuidados com a nossa saúde. Sin embargo, descuidamos todos los cuidados hacia nuestra salud. Como podemos pedir tal coisa a Deus? Percebam que não estou dizendo, irmãos, ou falando que Deus não é poderoso suficientemente para nos curar, para intervir nas situações mais terríveis da nossa vida, da nossa saúde. Mas eu digo nas questões triviais, nas questões do nosso dia a dia. Quiero aclarar que no estoy diciendo que Dios no sea capaz de intervenir en estas cosas complejas de la vida, ¿sí? Ni tampoco en las más triviales.
¿Qué más? No dia a dia, coisas do Las dia a triviales, dia. ¿sí? Las del día a día. Aí oramos, Senhor, eu necessito ser mais crente. Ahí entonces vamos y decimos, Señor, necesito ser más creyente. Necessito mais da tua presença em minha vida. Necesito más de tu presencia en mi vida. Mas ao mesmo tempo negligenciamos todos os meios de graça que o Senhor nos oferece para que sua presença seja, mediada, seja abundante sobre nossas vidas. Pero al mismo tiempo que pedimos esto, descuidamos todos los medios de gracia que Dios coloca para que nosotros podamos recibir esta bendición. Queremos ser crentes, mas não oramos mais. Queremos ser creyentes, pero no oramos. Queremos ser crentes, mas não lemos as Escrituras. Queremos ser creyentes, pero no leemos las Escrituras. Queremos ser crentes, mas não assistimos à igreja. Queremos ser creyentes, pero no asistimos a la iglesia. Como Deus responderá tal oração? Entonces, ¿cómo creen que Dios responderá esa oración? Não é uma oração, é uma tentação ao Senhor. No es entonces una oración, es una tentación hacia el Señor. Nos acercamos de Deus e dizemos: Senhor, aqui estão meus filhos, minha família em tuas manos. Nos acercamos al Señor y le decimos, Señor, aquí están mis hijos y mi familia en tus manos. Eu quero que o Senhor os bendiga, que o Senhor os cuide deles, que Eu o Senhor quero- os salve. Yo quiero que el Señor los bendiga, los cuide y los salve. Mas ao mesmo tempo não os trazemos à igreja, Pero al mismo tiempo no los traemos a la iglesia. não oramos por eles, No oramos con ellos, não lemos as Escrituras com eles. no leemos las escrituras con ellos. Como Deus poderia responder tal oração? Porque não é uma oração, é uma tentação. Entonces, ¿cómo Dios podría responder a esta oración? Porque realmente no es una oración, es una tentación. Por isso, irmãos, o que se passa é que muitas vezes nós pensamos que oramos, que estamos colocando as nossas vidas diante de Deus, mas nós estamos desafiando Deus. Entonces lo que pasa es que nosotros cuando oramos a Dios realmente no estamos orando a Dios, sino que estamos tentando a Dios. E a terceira e última tentação, Tercera y última tentación. nos versos 7 em diante, Delante. Versículo 7 en adelante. 8, Ocho melhor, en adelante. 8. Ocho en adelante. Diz a Escritura que agora o diabo revelou suas intenções plenamente. E Ele então- não é mais sutil, ele não é mais simpático. Y entonces ahora la Escritura nos dice que el diablo revela por completo sus intenciones. Ya no es sutil ni simpático. Ele mostra a que veio. Él muestra, A que veio, quais são suas aquí, reais intenções. pone toda la carne a la parrilla. Sua intenção é desviar Jesus da cruz. Entonces su intención es desviar a Cristo de la cruz. Ele leva Jesus para um lugar que nós não sabemos se é uma visão, se foi um teletransporte, nós não sabemos nada disso. Él lleva a Jesús hacia un lugar que no sabemos si fue una visión o lo teletransportó. Mas ele mostra a Jesus todos os reinos da terra. E prestem atenção, o texto diz que mostrou o seu esplendor, né? Marcos diz que mostrou sua glória. Entonces Él le muestra a Jesús todos los reinos de la tierra y prestando atención, Marcos dice que mostró todo su esplendor, su gloria. É diferente, porque o diabo não mostrou os reinos e seu sofrimento ou seus pecados. Y es diferente porque el diablo no mostró su sufrimiento ni sus pecados. E ele oferece a Jesus e diz assim: Y, por que sofrer? y Él entonces le dice a Jesús, ¿por qué sufrir? Por que lutar? ¿Por qué luchar? Por que se sacrificar? ¿Por qué sacrificarte? Tudo isso pode ser seu para que você faça o que você quiser com os reinos da terra.
Todo esto puede ser tuyo para que tú hagas lo que quieras con los reinos de la tierra, por um pequeno preço. por un pequeño precio. Tudo isso Todo eso por um pequeno gesto. por un pequeño gesto. Basta apenas que você se prostre e me adore. Solo única necesitas vez. arrodillarte y adorarme. Una única vez. E sem sacrifício, sem luta, sem sangue, sem dor. Y aquí no hay sacrificio, no hay lucha, no hay dolor. Ninguém vai saber. É só eu e você. Nadie lo va a saber, solamente tú y yo. E aqui está o atalho Y aquí está el detalle, do falso culto. el falso culto. Quando nós somos tentados a adorar aquilo que não pode ser adorado. Cuando nosotros somos tentados a adorar aquello que no puede ser adorado. O diabo mostra algo que não é real, que não é legítimo. El diablo nos muestra algo que no es real, algo que no es legítimo. Jesus não havia vindo ao mundo pela glória do mundo. Jesús no vino al mundo por la gloria del mundo. Não havia vindo ao mundo pelo esplendor do mundo. Él no vino por el esplendor del mundo. Seu nome é Jesus porque ele justamente veio salvar os homens dos seus pecados. Su nombre es Jesús justamente porque Él vino a salvar a los hombres de sus pecados. Não há coroa sem cruz. No hay corona sin cruz. Já havia uma promessa de que todos os reinos da terra se prostrariam diante do Senhor. Él ya Mas tenía una apenas, promesa. pode falar. Él ya tenía una promesa de que todos los reinos de la tierra se postrarían delante de Él. Mas apenas se ele fosse fiel no seu caminho que o conduzia à cruz. Pero solamente si Él era fiel en los caminos que lo conducían hacia la cruz. Sem atalhos. Sin atajos. Sempre, sempre, sempre no caminho do Senhor para a salvação. Siempre, siempre, siempre en los caminos del Señor hacia la cruz. De obediência total. De obediencia total. Eu penso, irmãos, que nós outros somos tentados Yo pienso, mis hermanos, que nosotros somos tentados a fazer dos reinos deste mundo a hacer de los reinos de este mundo nossos próprios domínios, nuestros propios dominios, tomando atalhos, tomando atajos, recorrendo a táticas impiedosas muitas vezes, recorriendo a tácticas impías muchas veces, contando pequenas e grandes mentiras, contando pequeñas y grandes mentiras, ajoelhando diante de falsos deuses, arrodillándonos delante de falsos dioses, do dinheiro, do sucesso, do poder, do prestígio, del dinero, del éxito, del poder o del prestigio. porque nós outros somos tentados a pensar que os fins santificam os meios. Porque nosotros somos tentados a pensar de que los fines justifican los medios. Não, santificam. Santifican. Justificar é o que há no mundo. Os fins justificam os meios. Mas a tentação diabólica é que os fins santificam os meios. Então, se tudo é para a glória do Senhor, por que não contar uma mentira? Por que não fazer uma trapaça? Por que não escolher um caminho contrário? Se haverá uma glória maior? El mundo nos dice que los fines justifican los medios, pero la trampa del diablo es que los fines santifican los medios. Entonces, si es así, ¿por qué no hacer? Fazer escolher esses, ¿Por esses qué no meios escoger de uma glória maior? estos medios? Sí. E à luz de tudo isso, a conclusão a que chegamos Y a la luz de todo lo que hemos visto, entonces la conclusión a la que llegamos,
Jesus venceu o diabo es que Jesús venció al diablo para trazer esperança para nós outros que somos tentados pelo diabo. para traer esperanza a nosotros que somos tentados por el diablo. Mas é preciso que nós estejamos atentos aos atarros que são propostos pelo diabo aos nossos caminhos. Pero necesitamos estar atentos a estos atajos que el diablo nos propone para nuestro camino. Lembre-se, uma aplicação que podemos fazer desse texto para nós outros Recordemos entonces una aplicación que podemos hacer de este texto para nosotros. é que a fé não nos conduz sempre a caminhos mais fáceis. Es que la fe no nos conduce siempre a caminos más fáciles. Às vezes nós pensamos, olha, quando eu me aproximo de Deus as coisas vão melhorar. Às vezes não. Nosotros pensamos, cuando me aproximo hacia la fe, entonces las cosas van a mejorar. A veces no. Às vezes pioram. A veces empeoran. E pioram muito. Y empeoran mucho. Mas se aconteceu com o Hijo de Deus, Pero por que si- nós outros seríamos diferentes? Pero si eso sucedió con el Hijo de Dios, ¿por qué para nosotros va a ser diferente? É preciso que nós nos lembremos disso. Entonces necesitamos acordarnos de esto. E devemos, como segunda aplicação, Y ficar además debemos como atentos, segunda aplicación atentos aos esquemas do diabo. estar atento a los esquemas del diablo. O mal é uma realidade em nosso meio. El mal es una realidad de nuestra vida. E às vezes, como crentes, nós ignoramos isso. Y a veces como creyentes nosotros ignoramos estas cosas. Às vezes nós somos crentes, mas não cremos em tudo que as Escrituras nos dizem a respeito do que é este mundo tenebroso que nós vivemos. A veces nosotros como creyentes creemos, pero no en todo lo que la Escritura nos dice acerca de este mundo tenebroso. Uma pausa para uma ilustração aqui, antes de encerrarmos. Una pausa para una ilustración antes de terminar. Estava lendo um dia deste Estaba leyendo un día de estos que havia uma igreja nos Estados Unidos que estava umbicada ao lado de um bar. que había una iglesia en Estados Unidos que estaba ubicada al lado de un bar. E o dono do bar ousou inovar. Y el dueño del bar quiso innovar. Ele anunciou que a partir de uma certa fecha o bar estaria oferecendo, além das bebidas, shows de striptease. Entonces, a partir de una determinada fecha, el bar, además de las bebidas, estaría ofreciendo show de striptease. E aí o pastor e os crentes começaram a orar para que o bar pegasse fogo. Y entonces ahí los creyentes y el pastor comenzaron a orar para que se incendiara el bar. E de fato um dia o bar pegou fogo. Y de hecho, el bar un día se incendió. O dono do bar ficou muito irritado Entonces el dueño del bar quedó muy enojado e demandou a igreja. y entonces demanda a la iglesia. E foram à audiência. Y fueron a una audiencia judicial. E lá está o juiz para julgar aquela causa. Y entonces estaba el juez para juzgar la causa. E o dono do bar disse: a culpa é da igreja, é da igreja. ¿Y él? O dono do bar disse: a culpa é da igreja. Ah, y el dueño del bar dice, la culpa es de la iglesia. O bar pegou fogo porque eles oraram. El bar se incendió porque ellos estaban orando. Do outro lado estava o pastor e os presbíteros dizendo: nós não temos nada a ver com isso. Y entonces al otro lado estaba el pastor con los presbíteros y decían, no, nosotros no tenemos nada que ver con eso. O juiz parou aquilo e disse assim: é uma coisa inusitada isso. Entonces el juez se paró y dijo, esto es una cosa, Juiz, isso é algo inédito. esta es una cosa inédita. Dono de bar que crê no poder da oração. Un dueño de bar que cree en el poder de la oración. E do outro lado, uma igreja que não crê no poder da Y del oração. otro lado, una iglesia que no cree en el poder de la oración. É preciso que nós nos lembremos disso. Entonces necesitamos recordar esto. Crer que nós vivemos mundo real e que o mal é real. Creer que vivimos en un mundo real con el mal real.